Muito bem, vamos falar do Bezerra de Menezes. Oh, que alegria falar do Bezerra. Mais do que falar do Bezerra, porque eu penso que data que nasceu, que desencarnou, coisas assim pessoais, talvez não tragam pra gente coisas que possam ser relevantes para nossa renovação, para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. Então, a ideia é de trazer coisas que o Bezerra fez que são impactantes e mostrar pra gente que é possível, mostrar pra gente as vantagens de tudo isso, né? Porque na verdade nós estamos na Terra em processo de aprendizado, todos nós estamos aqui em processo de crescimento e nós precisamos encontrar paradigmas para que a gente possa seguir. E Bezerra de Menezes, obviamente, é uma figura muito forte dentro da doutrina, é um exemplo de vida, é uma coisa muito boa. E por um outro lado nós vamos falar um pouquinho também de algumas curiosidades e algumas coisas engraçadas que aconteceram com Bezerra de Menezes, tá certo? Bom, eu não sei se eu vou de trás para frente ou de frente para trás, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: teve uma festa no mundo espiritual em 1950, faziam 50 anos que o Bezerra tinha desencarnado. Ele desencarnou em 15 de abril, não ia falar a data, né? Já comecei errando. Mas ele desencarnou em abril de 1900 e em 1950 fizeram uma festa no mundo espiritual. Ah, uma festa, eu fico imaginando uma festa no mundo espiritual, como é que deve ser, né? O pessoalzinho com um copinho de água fluidificada, água com gás, água sem gás, água com saborzinho, tudo só água, né? Deve ser assim, né? Eu acho que não deve ter outra coisa lá que não seja água, eu não imagino outra coisa, mas enfim. E teve um convidado especial para essa festa, que foi um único convidado encarnado, que foi o Francisco Cândido Xavier. Ele foi o único convidado para participar dessa festa. Mas nessa festa aconteceu uma coisa muito, muito interessante. E qual foi a coisa interessante que aconteceu? Tá todo mundo lá reunido, o Bezerra lá com o paletózão branco dele, aquela barba característica, né? Tá lá, todo mundo conversando, aquela coisa, né? E daqui a pouco começou a surgir uma espécie de algodão assim perto da parede, que foi tomando uma forma. E aí o que aconteceu? Materializou um espírito no mundo espiritual. Alguém consegue imaginar um negócio desse? Porque a gente sempre imagina que é assim. O mundo espiritual é uma coisa só, mas não é. Existem espíritos em condições ainda mais avançadas que precisam se materializar no mundo espiritual. Imaginem só que coisa interessante que é isso. E aí se materializou lá uma figura de uma senhora muito distinta, e o nome dela era Celina. Quem era Celina? Celina era uma das enviadas de Maria, porque o Bezerra gostava muito de Maria, muito, muito, muito mesmo. Bezerra, todo mundo sabe, foi médico, foi do exército, depois foi médico, trabalhou na Federação Brasileira. O Bezerra medicou, ele tinha um consultório que ele dava consultas a um percentual gigantesco, talvez 90% das consultas dele eram gratuitas já no final, né, da sua encarnação. Além de dar a consulta, ele também dava o remédio, porque hoje em dia já é difícil achar uma consulta de graça, né? E ainda mais o remédio, porque normalmente a gente vai buscar o remédio na farmacinha, lá de onde dão a consulta de graça, nunca tem, está sempre em falta, né? Mas ele dava o remédio, dava a consulta, acompanhava as pessoas, né, para o seu tratamento médico. Então ele tinha esse condão, essa característica. E aí, está me devolvendo a água que eu esqueci aqui no mês passado, né? Mas o problema não é a água, é a garrafa, viu? É a garrafa que é especial, é. Ah, é? É a água. Água. Obrigado, Clóvis. E aí o que acontece? Tem lá aquela reunião, o espírito materializa, traz com ela um pergaminho. Agora vocês imaginem, um pergaminho, desenrola o pergaminho, meu Deus do céu, vão imaginando aí. Materializou já no mundo espiritual, desenrola um pergaminho e começa a fazer uma leitura, e todo mundo em silêncio, né? Então o Chico estava lá meio escondidinho, porque ele estava encabulado de estar na frente daqueles espíritos, né, daquelas pessoas, aqueles seres tão extraordinários que eram os amigos do Bezerra, os amigos espirituais do Bezerra, enfim. E aí ela faz uma leitura. Nessa leitura ela diz o seguinte, que a Maria estava chamando ele para que ele acompanhasse a Celina, que viesse com a Celina, para subir de plano, ir para outros planos da vida, outros planos espirituais, outras condições maiores.
E aí faz toda aquela formalidade, aquela leitura, aquela coisa bacana e tal, né? Aí o Bezerra fica meio surpreendido, assim, surpreso, fica pensando, não sabe o que responder na hora, e todo mundo ali esperando, né, que aquilo acontecesse, que ele seguisse com Maria e fosse embora, né, aquela coisa toda, aquele cenário, assim, lindo, né, parecia um cenário de filme, né, aquela coisa assim, né, luzes, talvez tinha uma musiquinha de fundo, um negócio assim. Aí o Bezerra para e fala: ai, Celina, estou até sem jeito de falar isso. Por que ele estava sem jeito? Porque ele ia fazer um pedido para Maria. Ele fez um pedido, ele falou assim: se a nossa mãe Maria permitisse, ele gostaria de ficar na terra até o último suspiro, até o último sussurro, até o último sentimento de dor que as pessoas tivessem na terra. Então ele pediu para Celina fazer esse pedido para Maria. Ele não queria sair da terra porque ele falava que na terra ainda tinha muito sofrimento, muitas pessoas sofrendo de tudo quanto é coisa, né? Doença, problemas morais, espirituais, tudo quanto é problema que tem aqui na terra, né? E ele não queria sair aqui da terra por causa disso. Bom, eu sei que a Celina, assim, num máximo de velocidade, assim, de repente ela some daquele ambiente, some no ambiente, sei lá para onde que ela foi, né? E passado alguns poucos instantes, assim, poucos segundos, eu fico pensando, se o Bezerra está nesse lugar, que vem a Celina, que é auxiliar de Maria, e ela faz tudo isso ali, né? Fico imaginando a gente aqui na Terra, né? Como a gente é pequenininho ainda, como a gente é cheio de grosserias, de coisas grosseiras ainda aqui na Terra, né? Bom, aí ela volta, materializa de novo. E aí ela fala que Maria tinha autorizado ele a ficar na terra até que houvesse até o momento que ele quisesse. Que na hora que ele quisesse, ele poderia ir para onde ele para esses planos que ela o tinha convidado, que ele estava autorizado a ficar. E aí deu um sinal de abnegação, de amor, porque quando ele desencarnou, ele ficou assim, em alguns instantes, um pouco assim, assustado, porque o desencarne dele foi um pouco difícil. Ele passou alguns dias e meses numa cama, paralisado, ele não conseguia se movimentar na cama. E aí quando ele desencarnou, e daqui a pouco ele viu assim num ambiente de noite, né, assim, um negócio enorme, assim, um horizonte enorme, cheio de luzinhas faiscantes, né? E aí os amigos espirituais chegaram perto dele e ele ficou ali meio sem saber o que fazer e tudo. E ele então tem a informação de que aquelas luzinhas, na verdade, eram uma prece que todas as pessoas que ele tinha auxiliado estavam fazendo por ele ter desencarnado, né? Então ele via ali, parecia um show, né? Um show de luzes que ele enxergava, que dessas pessoas que estavam fazendo uma prece por ele. Bom, ele tem um renome muito forte, muito grande, porque trabalha com cura, mas também ele tem outros tipos de atividades. Mas ele tem uma falange de espíritos que trabalham com ele, uma falange de espíritos que vão para todos os lugares aqui do nosso Brasil, e esses espíritos falam em nome dele. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vê, por exemplo, agora talvez não muito, mas uns tempos atrás a gente viu o senhor Divaldo Pereira Franco falar uma mensagem de Bezerra, e muito provavelmente ao mesmo tempo em outra casa espírita bem distante dali também tinha uma manifestação que falava em nome de Bezerra de Menezes, né? Mas era porque existe, né, um grupo, dezenas e dezenas de grupos que trabalham em seu nome. Então ele tem uma equipe muito grande trabalhando por ele em diversos ambientes de trabalho, né? Então é por isso que ele tem mais ou menos aquela condição de onipresença. Ele pode estar presente em diversos lugares ao mesmo tempo, né? Porque são através dos seus representantes, por assim dizer, né? Bom, mas vamos voltar um pouquinho na história. Antes dele ser espírita, ele nasceu no Ceará e aí veio estudar medicina no Rio de Janeiro, lá no século XVIII. Ele foi contemporâneo de Kardec, ele conheceu Kardec, trocou cartas com Kardec. Mas antes de tudo isso, ele precisou fazer a faculdade de medicina, que ele foi médico, não é?
E aí o paizinho dele teve um problema muito grave financeiro, perdeu as condições financeiras que o pai tinha, porque o pai era muito assim, muito honesto, muito enérgico com as suas contas. E aí na fazenda que eles tinham lá, teve lá um problema e ele teve que pagar e ficou sem nenhum dinheiro. E ele avisou o filho que não podia mais mandar dinheiro para ele no Rio de Janeiro por causa da faculdade. Aí ele resolveu dar aulas. E um dia apareceu um aluninho lá querendo aulas de matemática, que não era o forte dele. Ele ficou um pouco assim constrangido, mas aceitou dar aula para o aluno. E aí o aluno fez um pagamento para ele de algumas aulas na frente. Então o que aconteceu foi que ele se preparou para essa aula, mas o aluno nunca mais voltou. Ele recebeu o dinheiro da aula e o aluno nunca mais voltou, né? Passado alguns anos, quando ele estava também numa situação difícil e estava lá meio preocupado, ele recebeu uma comunicação interessante chamada comunicação espiritual escandalosa. Já ouviram falar isso? Nunca ouviram? Mas se eu fizer alguns starts aqui, vocês vão perceber que todo mundo já passou por uma situação dessa. O espírito estava se comunicando na casa espírita que ele trabalhava. Ele chegou a trabalhar na presidência da Federação Espírita Brasileira, né? Então a Federação Espírita Brasileira, 2 séculos atrás, era diferente do que é hoje, tudo, né? E aí ele fala assim: Bezerra, fica tranquilo, porque se você tiver algum problema, a gente envia outros alunos de matemática para você. Mas só ele sabia desse detalhe, desse aluno de matemática, né? E aí ele percebeu que esse aluno tinha sido encaminhado justamente para atendê-lo, para ajudá-lo naquele momento difícil que ele viveu. Bom, outras coisas interessantes que aconteceram com Bezerra, eu trouxe aqui alguns livrinhos. Bezerra de Menezes, ele foi parlamentar, ele foi, se não me engano, vereador, depois deputado estadual, federal. Na época era um pouco diferente as coisas, né? E aqui tem, nesse livrinho aqui, não é que eu queira me exibir, já me exibindo, não é? Esse aqui é um livro raro que tem no Congresso Nacional, com todas as propostas parlamentares dele, diversas propostas. Olha que interessante, tem diversas propostas. E dentre essas propostas, tem uma delas que as pessoas tinham muita dificuldade no tempo dele, que as pessoas compravam no armazém. Aí no armazém marcava na caderneta, né? Quando a pessoa recebia no final do mês, a pessoa ia lá pagar a caderneta. Quando o dono do armazém recebia a caderneta, sempre tinha uns trocos que tinha que dar para a pessoa, mas eles nunca davam o troco, eles davam bala, coisas assim para completar o troco. Isso era muito comum até há pouco tempo atrás, né? Mas ele fez um projeto de lei que foi aprovado, que era que os donos de armazém tinham que dar o dinheiro para a pessoa, não bala, guloseima, essas coisas por troco. Tinha que ser dinheiro mesmo, porque as pessoas ganhavam muito pouquinho e esses pouquinhos, esses trocos faziam muita diferença, muita falta ao longo dos dias da pessoa. Então tem diversas emendas, tem diversas propostas, muitas delas foram aprovadas. E passado algum tempo, Bezerra foi fazer uma visita, foi voltando do seu trabalho, indo para casa, ele pegou um trem, encontrou com um senhor que ofereceu para ele, um conhecido dele, um exemplar de O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. E ele falou Livro dos Espíritos, né? Porque se hoje ainda a doutrina espírita é tão mal falada, né? Imagina 200 anos atrás. Então ele pensou com ele mesmo, assim, né? Bom, eu acho que eu não vou pro inferno só por ler um livro, né? Então eu vou me dar uma chance de ler esse livro. E qual não foi a surpresa dele? No trajeto, ele começou a ler o livro com uma velocidade, porque ele conseguia observar ali muitos conceitos que ele já trazia dentro dele no Livro dos Espíritos. Ele já trazia aqueles conceitos muito fortes. Então foi uma leitura muito fácil. E a partir daí ele se tornou espírita. Ele chamou os seus colegas do exército, que ele chegou a ser médico do exército, para fazer uma declaração pública de que ele era espírita e não era mais católico. Mas isso também foi uma bomba, né? Porque se ainda hoje as pessoas perguntam para a gente qual é a nossa religião, e a maioria de nós sabe o que fala, eu sou espiritualista. Não responde nada, né? Porque espiritualista é qualquer coisa. Mas ele fez questão de chamar todos os amigos, as patentes do exército, todas as pessoas para fazer uma declaração pública disso.
Claro que foi um problema, o irmão dele ficou super revoltado. Aí o irmão dele escreveu uma carta para ele. Olha a carta que o irmão dele mandou, deu um livro. A resposta que o Bezerra mandou para o irmão deu um livro. E nessa resposta aqui, que ele tirou numa noite para responder, ele disse que pegou uma vela e pôs, porque no tempo de Kardec também eles tinham dificuldade, né, de eletricidade, de lâmpada elétrica, essas coisas, né? Então ele pegou uma vela e escreveu essa carta. Por isso é o nome, uma carta de Bezerra de Menezes. E aqui ele explica por que ele adotou a doutrina espírita como sua religião. E dentre as suas informações aqui, no final ele diz o seguinte, eu acho que eu não devia falar o final desse livro, porque depois ninguém lê, né? Ninguém quer ler, né? Melhor não falar, né? Sim ou não? Melhor falar. Bom, vou falar só o final, depois tem muita coisa aqui que você também gostaria de ler. Tem esse livro aí, Clóvis? Veja se tem. Acho que tem. É rapidinho, uma leiturinha rápida. Aquele outro livretinho que é muito interessante e não tinha. Não, né? Aquele que você me deu. Bom, então ele explica no final do livro, fala assim, vamos fazer um trato nós dois. Quem morrer primeiro vai tirar a prova, né? Aí vem para avisar o outro que está acontecendo do outro lado, se está no inferno ou se está no mundo espiritual, sei lá, alguma coisa assim. Isso foi um combinado que ele fez com o irmão dele, né? Mas, obviamente, ele teve problema com a família também, porque as pessoas não aceitavam. Hoje ainda nós temos isso, né? Tem algumas pessoas que não aceitam mudanças de diretrizes, mudanças de rumo, é um grande problema. Lembra da manifestação espiritual escandalosa? O que significa isso? São coisas que acontecem com a gente que a gente chega à conclusão que ali tem nitidamente uma mão invisível mexendo ali. Agora, com esse último acidente, se vocês perceberem, depois que aconteceu essa tragédia horrorosa, algumas pessoas vieram a público declarar o seguinte, tinha um grupo de médicos lá, 8 ou 10 médicos que não vieram, era para ter vindo nesse avião, não vieram por qualquer motivo. O pai falou para a filha que ele não queria que ela viesse, ela pegou e não veio. Um outro grupo de pessoas foi pegar o avião, foi para o lugar errado, perdeu o avião, foi embora e eles perderam o avião. Então isso se chama assistência espiritual, assim, escandalosa, como são coisas assim que são muito, muito fortes e muito evidentes. Que é o que na Terra as pessoas nominam como sorte ou azar, essas coisas assim, que na verdade não, são as mãos espirituais que estão cuidando disso, né? Agora mesmo vindo para cá eu vi um pedacinho de um vídeo daquele acidente que teve em julho, se eu não me engano, de 97, daquele avião da TAM que caiu aqui no nosso aeroporto. Tinha 190 pessoas, né? Eu me lembro de um caso curioso. Esse avião, ele passou com a rodinha da frente em cima de um táxi. E o teto do táxi abaixou um pouquinho, né? E naquele táxi, na verdade, tinha uma pessoa, né, que ia pegar um avião e esse avião atrasou, enfim. Esse acidente causou uma possibilidade muito boa para essa pessoa, né? Então não aconteceu nada com o táxi, só amassou, né? Foi uma coisa assim assustadora, porque vê aquele negócio passando em cima e o teto do táxi amassa e a pessoa fica ali e tal. Então são coisas espirituais escandalosas que acontecem com a gente aqui, não raras vezes. Às vezes a gente vem assim de um jeito, né? Vem derrubado, sabe, entristecido. Aconteceu alguma coisa em casa, em família, no trabalho. E aí quando a gente se percebe aí na rua, você está com um pensamento positivo, está até querendo cantar uma música, está com outras ideias, tem diversas ideias depois que sai, fala, não, aquele problema eu vou resolver facinho, desse jeito, daquele jeito, outro. Então isso é assistência espiritual, assim, escandalosa, é muito forte isso que acontece com a gente, né? Como acontecia com ele. Bom, vamos falar um pouquinho mais do seu trabalho. E o seu trabalho foi assim, tem um dos casos que ele atendeu, nesse livrinho aqui, olha, tem história, tem diversas histórias, mas tem também diversas fotografias, né? E aqui tem inclusive onde era o consultório que ele trabalhava, e nesse consultório ele atendia as pessoas. E não raras vezes ele mandava a pessoa pegar o remédio na farmácia, que era embaixo do consultório dele, e a pessoa vendia e punha no nome dele, do Bezerra, a dívida, né, da pessoa. Mas a coisa foi ficando muito difícil,
E aí teve um dos casos que ele não tinha mais nada, o moço da farmácia falou que não podia mais deixar sem pagar, porque estava comprometendo também o dia a dia da farmácia, aquela coisa toda. E aí tem uma senhora que vai lá e ele dá um abraço naquela senhora, pede muita ajuda de Maria, e aí ele vê uma corzinha assim projetando em algum lugar, né? Acho que uma cor de rubi projetando em algum lugar, e aí ele percebe que ele está com o anel de formatura. Aí ele tem uma ideia, ele tira o anel de formatura e dá para essa senhora, para ela reverter em dinheiro, para poder comprar aquilo que ela precisava, né? Então a gente tem um outro livrinho interessante aqui, que é esse daqui, chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes, né? Que a gente também poderia conhecer, tem casos fantásticos, maravilhosos aqui, mas o caso mais relevante é sobre esse livrinho aqui, que foi escrito por ele, não é um livrinho psicografado, é um livro escrito pelo Bezerra, tem alguns livros escritos por ele, 1 ou 2 romances, mas esse aqui é muito interessante. Esse daqui é um trabalho que ele tinha com o filho, que tinha um problema, uma espécie de uma loucura, né? Que na verdade não era loucura, é um processo obsessivo muito grande, e o Bezerra trabalha fortemente para ajudar o filho, e aí ele descobre quem é aquele espírito, por que ele estava fazendo aquilo. Então ele estava fazendo aquilo com o filho porque na verdade ele queria alcançar o Bezerra, mas como o Bezerra tinha subido muito de patamar, ele não conseguiu alcançá-lo, assim, para prejudicá-lo. Aí ele fez uma economia reversa e pensou assim: se eu prejudicar o filho, por consequência ele também vai se sentir prejudicado, porque ele vai querer ajudar o filho, óbvio, né? Bom, ele trabalha intensamente nisso e descobre que o problema do filho não era loucura, era obsessão. E aí ele lança esse estudo que facilitou e ajudou muito a época, quando as pessoas eram internadas por motivos obsessivos, muitas vezes, né? A pessoa falava sozinha, ou gesticulava ao ar, ao vento, ou tinha ideias assim miraculosas, coisas assim, né? Coisas assim nítidas de uma obsessão. E isso ajudou, porque isso ajudou a entender mais ou menos o que acontece com essas pessoas. Mas o caso do filho é interessante porque o filho, ele tinha tido uma encarnação junto com o Bezerra, que era o pai, remota, muito antiga. E essa reencarnação tem num livro do Emmanuel. Esse livro do Emmanuel se chama Ave Cristo. Alguém já se lembra de ter visto esse livro? Aqui em cima tem um livro Ave... Aliás, para a gente conhecer um pouco mais a doutrina, seria legal se a gente conseguisse ir puxando o fio da meada, né? Esse livro aqui remete a gente ao livro Ave Cristo, porque lá tem uma encarnação do filho e do Bezerra. Vou contar um pedacinho do livro para vocês ficarem motivados a ler. Muito lindo. O Bezerra tem uma senhora casada, mas essa senhora assim se engraça lá com um romano muito poderoso, e aí eles conspiram em matar o Bezerra, que não era Bezerra, era outro nome. E aí ele fala com o Bezerra, né, com aquela amizade superficial, que ele teria um trabalho para o Bezerra numa outra cidade e que ele precisaria ir para lá, né? Aí ele pega um barco, um navio e vai para lá, né? Vai para esse lugar. Só que nesse navio tinha uma pessoa contratada para matar o Bezerra. E aí ele está lá no navio, de repente alguém entra no quarto dele, meio esquisito, com faca na mão, essas coisas, né? Só que quando esse assassino entra para matar ele, o que acontece? Ele reconhece o Bezerra como sendo o benfeitor, tanto do pai dele como dele, quando ele era criança. Então ele achava que ele tinha uma dívida moral com esse Bezerra, né? Estou falando Bezerra para a gente não perder o fio da meada. Tem uma dívida moral com ele, e aí ele fala que ele não podia matá-lo porque ele devia a vida dele para ele, né? Bom, aí o moço fala para ele ficar lá e sai um pouquinho, dá uma voltinha ali pelo navio, daqui a pouco ele volta com umas roupas umas roupas assim de sacerdote. Ele fala assim: a partir de agora você vai se chamar Irmão Corvino. Porque ele matou o Corvino, pegou as roupas dele e deu para o Bezerra usar as roupas do Bezerra, porque ele não podia chegar no porto e dizer que não matou o cara, porque tinha uma dívida com ele, obviamente, senão ele ia morrer também, né? Então ele matou uma pessoa no lugar do Bezerra. Bom, o irmão Corvino vai para esse lugar, era uma armadilha, na verdade, ele não tinha nada esperando por ele lá, obviamente, era só para ele ter morrido, para o moço ficar com a esposa dele, aquela coisa.
E aí o filho vai crescendo e ele trabalha lá com crianças, uma série de coisas. E ele vai devagarzinho se aproximando do filho. O filho morava numa casa bonita, um palácio. E ele vai como jardineiro. E devagarzinho ele vai encontrando, se aproximando, né, desse filho. E cria uma certa amizade, fala com muito amor, com muito carinho, né, com ele. E um determinado dia, isso é no livro Ave Cristo, viu? Num determinado dia, o irmão Corvino então fala se ele não queria conhecer as crianças que estão sob a tutela dele. Ele falou, gostaria sim, tragam eles aqui para tomar um lanchinho com a gente e tal. Aí ele trouxe a criançada lá para o palácio, que era no filho, mas o filho não sabia que era ele o pai, né? Aquela coisa toda, né? E aí ele fala, bom, vamos apresentar alguma coisa pro nobre aqui e tal, né? Aí ele chama um dos meninos, um menino chamado Silvano. Aí vai lá o Silvano e começa a fazer a prece, né? A prece. E ele fala então duas palavras. Depois que ele termina essas duas palavras, o dono da casa, que era o filho do Bezerra, ficou totalmente transtornado. Mandou soltar os cachorros que ele tinha, mandou os soldados lá atacarem as crianças. Foi um horror. E o Bezerra naquele meio não sabia o que fazer, não é? Então, o Silvano, ele falou duas palavras. Quais foram as duas palavras? Senhor Jesus, como se a gente fosse começar uma prece, né? Quando ele falou Senhor Jesus, o filho do Bezerra perdeu a cabeça. Um cachorro pegou o Silvano, o pescoço do Silvano, e o menininho faleceu, morreu, né? Mas aí o Bezerra fica naquela condição, é preso, sabe? Dá uma confusão enorme esse encontro. Bom, no livro vocês vão ver que isso desenvolve, ele ainda tem chance de ajudar o filho. Eu tenho a vaga lembrança, já faz muito tempo que eu li, mas eu tenho a impressão que o filho ficou cego, né? Ele começa a acompanhar o filho em diversos lugares. Enfim, tem uma série de desdobramentos esse irmão Corvino, que é o Bezerra, com este filho. E esse Silvano, depois de alguns anos, reencarna no Brasil, né? Assim como o Bezerra também, né, reencarnou no Brasil. O filho do Bezerra também reencarnou no Brasil, que é exatamente esse menino aqui do livro, que é o filho dele novamente, né? Então nós temos toda uma trama aí desenrolada. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho da obra mais profundamente, tem esse livrinho, Vida e Obra do Silvio Brito, que também é muito interessante, tá certo? Ficou cansativo isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, e o que é interessante no Bezerra é que ele era muito esperto, sabe por quê? Porque ele só teve uma sogra, apesar de ter casado 2 vezes. Sabe por quê? Ele casou com a cunhada, a esposa faleceu, ele casou com a cunhada. Olha como ele é esperto, só teve uma sogra, né? Desculpa, viu, Bezerra, dessas fofocas aí, né? Desculpa, mas é mais pra gente se preparar para o nosso passe. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Bom, eu tenho aqui esse folhetinho